Há momentos em que o coração chega no limite. A esperança parece ter levado um golpe tão forte que já não consegue se levantar com a mesma facilidade. É assim que a história se encontra ao chegar em Êxodo 6. O povo está cansado. Moisés está confuso. Faraó está mais duro do que nunca. E a sensação é de que obedecer a Deus só trouxe mais pressão, mais peso, mais sofrimento. Moisés havia feito exatamente o que Deus mandou. Tinha ido a Faraó, tinha falado em nome do Senhor, tinha se levantado como porta-voz da promessa. Mas em vez de alívio, veio opressão dobrada. Em vez de portas se abrirem, correntes se apertaram. Em vez de gratidão, veio a acusação do próprio povo. E no fim do capítulo anterior, o que se vê é um líder falando com Deus com o coração rasgado. Por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? É justamente nesse ponto de quebra, nesse lugar de cansaço, que Êxodo 6 começa. Não com a voz de Moisés, não com a reclamação do povo, não com o decreto de Faraó, mas com a voz de Deus. É Deus retomando a narrativa. É Deus lembrando que mesmo quando tudo parece fora de controle, Ele ainda está no comando. Neste capítulo, o Senhor não dá apenas uma resposta. Ele dá uma revelação mais profunda de quem Ele é. Ele relembra a aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó. Ele reafirma que ouviu o gemido dos filhos de Israel. Ele declara que vai agir com mão poderosa. É como se Deus dissesse com firmeza e carinho ao mesmo tempo: agora você vai ver o que eu vou fazer. Eu não mudei, eu não esqueci, eu não voltei atrás. Êxodo 6 é um capítulo de recomeço interior. Não é ainda a saída do Egito, não é ainda a abertura do mar, não é ainda a grande virada visível. É algo que acontece primeiro no coração. Deus resgatando a fé de Moisés, reacendendo a esperança do povo, lembrando que suas promessas não são anuladas pela resistência do inimigo, nem pelo peso das circunstâncias. Aqui, a fé é chamada a se firmar não no que se vê, mas no que Deus diz. O povo ainda é escravo. Faraó ainda é cruel. O trabalho ainda é pesado, mas Deus começa a falar de redenção, libertação, herança, terra prometida. Ele fala do que ainda não aconteceu, como se já fosse certo, porque nas mãos dele já é. Êxodo 6 é, em essência, Deus dizendo: eu sou o mesmo Deus da aliança, eu ouvi, eu me lembro, eu agirei, e vocês não ficarão onde estão. E com esse cenário de dor real, mas de promessa ainda mais real, o capítulo se abre diante de nós. Agora, com o coração preparado para ouvir o que Deus tem a dizer, em meio ao caos, começamos a leitura de Êxodo 6. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. 2. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. 3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. 4. E também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. 5. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. 6. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. 8. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança, eu, o Senhor. 9.
Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. 10 Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 11 Entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. 12 Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Também eu sou incircunciso de lábios. 13 Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. 14 Estas são as cabeças das casas de seus pais. Os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. 15 E os filhos de Simeão, Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. 16 E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137 anos. 17 Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. 18 E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133 anos. 19 E os filhos de Merari, Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. 20 E Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela deu-lhe Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137 anos. 21 E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicri. 22 E os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citri. 23 E Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. E ela deu-lhe Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 24 E os filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. 25 E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. 26 Estes são Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. 27 Estes são os que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirasse do Egito os filhos de Israel. Estes são Moisés e Arão. 28 E aconteceu que naquele dia, quando o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, 29 Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, fala a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. 30 Então disse Moisés perante o Senhor: Eis que eu sou incircunciso de lábios, como, pois, Faraó me ouvirá? O capítulo se abre como uma resposta direta ao clamor angustiado de Moisés. E é impressionante perceber como Deus não ignora a dor. Ele fala dentro dela. Deus começa afirmando: agora verás o que hei de fazer. É como se dissesse que o tempo da intervenção chegou, que aquilo que Moisés não entendia estava prestes a fazer sentido. Então, o Senhor revela algo profundo sobre sua identidade. Ele lembra que foi o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança, mas agora se revela de forma mais íntima, mais clara, mais próxima. Deus deixa claro que ouviu o gemido de Israel. Não apenas viu, ele conheceu a dor deles. E as palavras que seguem são como um decreto de libertação ecoando no meio da servidão. Eu tirarei vocês das cargas. Eu livrarei vocês da servidão. Eu resgatarei vocês com braço forte. Eu tomarei vocês por meu povo. Eu serei o seu Deus. Eu os levarei para a terra prometida. É Deus assumindo cada passo do processo. É Ele dizendo: a libertação não depende de vocês, depende de mim. Mas apesar disso, o povo não consegue ouvir. A alma está tão esmagada que o coração não tem força para acreditar. A angústia se torna mais alta que a esperança. E Moisés sente o peso disso. Sente o peso da incredulidade do povo. Sente o peso de seus próprios limites. Ele olha para Faraó,
olha para si mesmo e não vê como aquilo pode funcionar. Ele diz: como o faraó me ouvirá? Eu sou incircunciso de lábios. É a voz de alguém ferido, inseguro, cheio de dúvidas. Mesmo assim, Deus não recua. Ele reafirma o chamado, reafirma o plano, reafirma a missão e deixa claro que Moisés e Arão são os homens escolhidos para confrontar o rei mais poderoso da terra. O capítulo termina com Moisés ainda sem respostas, mas com uma certeza nova. Deus está falando, Deus está agindo, Deus está no controle. E às vezes é isso que basta para seguir adiante. Reflexão final. O que esse capítulo me ensina é profundo, profundo de um jeito que mexe com a alma. Antes de Deus libertar por fora, Ele restaura por dentro. Ele não começa arrancando correntes do lado de fora. Ele começa curando correntes do lado de dentro, porque para caminhar rumo à liberdade, o coração precisa primeiro voltar a acreditar. E aqui, em Êxodo 6, isso fica escancarado. Deus não se esqueceu dos seus, mesmo quando tudo parece silêncio. A promessa não foi cancelada, mesmo quando os dias ficam difíceis demais. A dor não calou a voz de Deus. Ela apenas preparou o momento em que ele falaria com mais força. A opressão não anulou o plano divino. Ela apenas criou o cenário para que sua intervenção fosse ainda mais gloriosa. É impressionante perceber como Deus fala no meio do peso. Ele não espera o ambiente melhorar. Ele não espera o coração estar forte. Ele não espera a fé estar no auge. Ele fala quando o desânimo toma o controle. Ele fala quando o coração não tem mais forças para acreditar. Ele fala quando a alma está tão cansada que até a esperança parece distante. E quando ele fala, a história volta a respirar. A vida volta a pulsar. O futuro volta a existir. Percebo que, assim como Israel, às vezes a dor deixa o coração tão pesado que até as promessas mais bonitas parecem impossíveis. E como Moisés, às vezes é difícil imaginar que Deus pode usar alguém tão imperfeito, tão limitado, tão cheio de inseguranças. Mas este capítulo deixa algo absolutamente claro. Deus não depende da força humana para cumprir sua vontade, não depende da eloquência, não depende da autoconfiança, não depende da performance. Ele apenas quer um coração disposto a ouvir, mesmo que machucado, mesmo que confuso, mesmo que inseguro, porque Deus cuida do resto. E no fim, Êxodo 6 me lembra de uma verdade que muda tudo. Deus não inicia a libertação quando tudo melhora. Ele inicia quando tudo parece impossível. O impossível é o palco de Deus. A fraqueza é o espaço onde Ele age. A dor é o ponto onde Ele toca. E a promessa é a certeza que Ele não abandona. Sua palavra não falha, mesmo quando a fé vacila. Seu plano não muda, mesmo quando o medo fala mais alto. Seu amor não recua, mesmo quando a luta parece interminável. Esse capítulo é a prova viva de que, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que o caminho pareça escuro, mesmo que a alma esteja cansada, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Porque o Deus de Êxodo 6 continua sendo o Deus que resgata, que restaura, que levanta e que cumpre cada detalhe da sua promessa. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário com a palavra liberdade, compartilhe com algum ente querido e deixe o seu curtir. Temos playlists no canal com a sequência de Êxodo e também de Gênesis. Não deixe de assistir. As playlists são atualizadas semanalmente. Não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia em Dia. Obrigado por assistir e até a próxima.